Fechando. Só conferir aqui, pessoal. Beleza. Meus jovens, muito boa noite, então. Meu nome é professor Alexander Freire, estou falando aqui do IFSU de Minas, campus de Machado. Sou professor do curso técnico em segurança do trabalho na forma EAD, subsequente, e nós estamos no nosso segundo módulo da disciplina de prevenção de riscos em máquinas 1. Nós teremos a prevenção de riscos em máquinas 2 no próximo módulo, no ano que vem. E então, como a gente falou até nas aulas que a gente gravou para vocês, é interessante a gente ter um embasamento bastante consistente quando a gente se refere a máquinas 1, porque aí facilita para nós quando a gente for fazer máquinas 2, tá? Meus jovens, então, nós vamos dar continuidade, então, hoje falando um pouquinho sobre sinais contínuos e alternados. Sinais contínuos e alternados, para nós, é importante porque ele traz uma base conceitual que o técnico de segurança do trabalho ele tem que entender. Mesmo porque, quando ele fala de tensão elétrica, de níveis de tensão elétrica, que é uma grandeza, como a gente já viu, ou a gente fala de corrente elétrica, outra grandeza. A corrente elétrica ela pode estar atrelada à tensão elétrica e vice-versa, e também atrelada à resistência, e também um monte de outras grandezas indiretas vão sair por tabela, tipo a potência. Mas, para nós, o sinal, quando a gente diz sinal, a gente pode estar se referindo a um sinal de corrente contínua ou um sinal de corrente alternada. E este sinal, para nós, ele pode ser um nível de tensão elétrica ou um nível de corrente, ou então outras coisas que a gente pode ver aqui mais adiante. Para nós, então, quando a gente tem um sinal de corrente contínua, esse sinal de corrente contínua, ele não varia durante o tempo. Então, meu tempo aqui está em segundos, e eu posso pegar aqui um tempo qualquer, por exemplo, 2 segundos. Aí eu vou ter aqui o meu nível do meu sinal. Aqui pode ser qualquer coisa, como eu falei, tá? Pode ser tensão elétrica, pode ser corrente, pode ser qualquer coisa que vocês queiram. Vamos botar aqui tensão elétrica. Se aqui for 12 volts, então, pessoal, 12 volts. Qualquer tempo que eu pegar, ela vai estar em 12 volts. 12 volts, 12 volts. Por quê? Porque é contínua. Contínua não varia no tempo. Fica sempre aqui, ó, no mesmo patamar. Já um sinal de corrente alternada, um sinal de tensão alternada, ele vai alternar. Como o próprio nome fala, ele alterna. Aqui no meu campo positivo, ele está alternando, e depois ele passa aqui pelo zero, então ele passou pelo zero, aí ele vai para os valores negativos, Aí ele passa de novo aqui para o zero. Aí depois ele continua indo para o mais infinito, como queiram, ou infinitamente. Pessoal, aqui, então, eu tenho os meus valores positivos do sinal que eu estiver tratando, e aqui eu vou ter os meus valores negativos do sinal que eu estou tratando. Eu posso ter um sinal de corrente alternada. O sinal de corrente alternada, ele vem lá da senoide, quando a gente estuda trigonometria no nosso ensino médio. Então, está aqui uma das aplicações. Por que eu estudo trigonometria? Por que eu estudo uma senoide? Ou por que a gente estuda uma função senoidal? Aqui eu tenho uma função quadrática, que é uma onda quadrada, e ela também fica alternando. Ora ela é esse valor positivo, ora ela é esse valor negativo. Aqui eu tenho um sinal triangular, repare que aqui meu sinal é triangular, e eu tenho também aqui um outro sinal em lilás ou roxo, também
ele está alternando, mas ele não tem uma regularidade. Então, eu também posso ter um sinal que ele alterna, mas ele não tem essa regularidade como eu tenho num sinal senoidal, ou num sinal quadrático, ou num sinal triangular. Quando eu tenho um sinal de corrente contínua, eu vou ter, pessoal, uma fonte de corrente contínua ou uma fonte de tensão elétrica contínua, no caso, uma bateria. Então, eu posso ter aqui uma bateria, para ela, por exemplo, me dar 12 volts, 24 volts, e assim, dependendo da aplicação que eu quero. Se eu tiver um sinal senoidal, este que fica alternando, como a gente está vendo aqui, ó, um sinal alternado, esse sinal alternado, ele é feito por um gerador de tensão alternada ou um gerador de corrente alternada, tá? Eu posso ter as duas coisas. Via de regra, nos livros de ensino médio, quando a gente está estudando eletrodinâmica, ou a gente está estudando eletricidade, sempre a gente tem aqui uma fonte de tensão. Dificilmente a gente vai ver uma fonte de corrente. Mas existem os dois, tá? Então fica aí este parênteses, porque senão a gente fica só na cabeça que só existe fonte de tensão, e não é verdade, né? A gente também tem fonte de corrente. Fonte no caso de tensão alternada e fonte no caso de corrente também alternada, tá? O meu sinal, ele fica alternando ao longo do tempo aqui. Então, conhecer esses conceitos de sinais e a gente vê as características de cada um deles se faz importante para nós, para a gente depois a gente fazer a interligação quando a gente está usando um aparelho, porque muitas das vezes o meu aparelho, o meu equipamento, a minha máquina, ela pode usar um sinal elétrico alternado ou um sinal elétrico contínuo, e depois lá dentro dela, ela utiliza o sinal conforme a aplicação dela. Por exemplo, meus jovens, se eu pegar este meu notebook aqui, eu conecto ele na tomada da minha casa. Aí na tomada da minha casa, eu vou ter um sinal alternado como este daqui, esse sinal alternado verdinho aqui, esse sinal alternado. E aí ele conecta no meu carregador, e o meu carregador, depois, ele transforma em corrente contínua. Então, ele transforma em corrente contínua aqui. Esse meu notebook que eu estou usando, acho que ele é 9 volts contínuo, tá? Tem uns que são 12 volts, tem outros que são 18 volts, mas esse daqui que eu estou utilizando, ele é 19 volts contínuo. Então, ele pega a minha tensão da rede alternada e ele muda, ele transforma, não é? Melhor dizendo, para tensão contínua. E depois ele alimenta o meu computador e o meu notebook, e assim a gente utiliza essa fonte de energia para a gente poder utilizar o equipamento. Lembrando, né, pessoal, o eixo das abscissas é o segundo, a gente pode representar aqui o tempo, né, o segundo, a abscissa é esse eixo aqui, e a gente tem o eixo da ordenada, que a gente pode, por exemplo, ter a tensão elétrica, a corrente elétrica, que é esse eixo aqui na vertical. Esse na horizontal, que é o eixo da abscissa, e o outro da coordenada. Da matemática básica que a gente tem, tá, pessoal? Só relembrando, porque eu sei que a grande maioria já sabe isso. O conceito de sinal, ele envolve uma observação e a medida de um fenômeno físico com o passar do tempo. Então, quando eu tenho um fenômeno físico, quando eu tenho algo acontecendo no tempo, eu posso observar e ver o que ele acontece. Isso, para mim, eu posso dizer que seja o sinal. Qualquer registro que a gente vai utilizar de números, nós podemos facilmente torná-lo como um sinal, tá? Então, basta eu ter a representação deste meu sinal no longo do tempo, eu posso, então, dizer que ele é um sinal para mim. Então, como exemplo, desempenho de uma máquina, a gravação de um som. Então, se eu lido com som, tem uma mesa de som, e o meu sinal aqui, ele vai ser a voz de uma pessoa falando, ela pode ser a voz de uma pessoa cantando, ela pode ser um instrumento musical. Posso juntar todos esses sons e produzir um sinal e depois eu fazer a gravação desse som. Aí, claro, né, quem entende de som sabe que se eu tiver uma mesa de som poderosa, eu trabalho
de uma forma bastante intensa, na medida do que eu quero. Então, se eu quero aumentar a bateria, eu aumento o sinal da bateria. Se eu quiser diminuir o sinal do baixo, eu vou diminuir o sinal do baixo. Se eu quiser aumentar o sinal do baixo, eu aumento. Às vezes, quando o cantor está cantando e os instrumentos estão muito mais altos do que a voz dele, não está legal. Então, a gente aumenta a voz do cantor para que a gente possa ter a melhor aplicação daquilo que eu estou propondo, tá? O sinal também ele pode ser uma captura de imagem também. Então, se o meu sinal for um sinal de imagem, aí eu vou estar trabalhando, então, com a captura de imagem, com sinais de imagens. Se eu estiver gravando um vídeo, o meu sinal, então, é o sinal da minha gravação. Também é um sinal todo perturbado ao longo do tempo, né? Porque ele não vai ser tão bonitinho quanto um sinal de tensão alternada desse que a gente tem na nossa tomada. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Posso ter um sinal de voz, um sinal aqui aleatório. Eu tenho diversos tipos de sinais dentro de várias aplicações que eu posso ter, tá? Uma coisa importante para nós é dizer que nós temos a nossa geração de energia elétrica vinda principalmente da hidroelétrica aqui no Brasil. A gente tem uma tendência a mudar o nosso tipo de energia produzida aqui no nosso Brasil, a nossa matriz energética, mas ainda a nossa matriz energética ela é muito forte na hidro, o que vem do potencial gravitacional das águas. Então, quando eu gero a minha tensão elétrica ou o meu sinal elétrico lá na minha hidrelétrica, esse sinal ele é alternado. Então, tem um sinal azul aqui, tem outro sinal em vermelho e tem outro sinal também em verde. Ele é um sinal trifásico e ele é defasado de 120 graus, mas eles são separados. Cada um desse ele é um sinal. E depois eu vou ter um sinal trifásico, ou então eu posso ter um sinal bifásico ou monofásico. Monofásico é quando eu utilizo apenas uma fase. Então eu vou pegar uma fase, vou pegar o terra, ou comum, ou neutro, e aí eu tenho a minha tensão elétrica, por exemplo, na minha residência. Se eu tiver uma indústria, uma fábrica, o ponto de entrada de energia da minha empresa, da minha fábrica, dependendo do porte da minha empresa, eu não vou entrar com sinal monofásico. Eu recebo da concessionária de energia elétrica um sinal trifásico. Aí esse sinal trifásico tem um nível de tensão elétrica que eu vou receber e depois eu vou na minha subestação de energia. Na minha subestação de energia, eu digo da minha empresa, da minha indústria, e eu vou transformá-la num nível de tensão mais baixo, para que eu possa utilizá-la nas minhas máquinas, para que eu possa utilizá-lo nos meus motores, para que eu possa utilizar essa energia nos meus processos. Então, nós temos um sistema trifásico de energia, esse que a gente vê nos postes, quando a gente sai na rua, e tem lá 3 linhas em cima, exatamente cada uma dessas linhas, linha 1, linha 2, linha 3, ou fase 1, fase 2, fase 3, tá? Associando o conceito de sinal matemática, sinal, então, pessoal, ele corresponde a um modelo matemático para a representação de uma informação ao longo do tempo. É uma definição muito bonita essa daqui, pessoal. Por quê? Porque eu digo que é uma representação de uma informação. O que eu estou informando aqui? Eu estou informando aqui que eu tenho uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial está alternando durante o tempo aqui, ó. No caso, se eu pegar o sinal azul. No sinal vermelho, a mesma coisa. Eu vou ter uma representação de uma informação e eu crio o meu modelo matemático, que no caso, para nós, ela vai ser muito importante utilizar os conceitos da trigonometria por causa da onda senoidal, mesmo porque nós produzimos uma energia trifásica, devido até, propriamente falando, às construções dos nossos geradores, das nossas turbinas. Então,
facilita tudo quando a gente trabalha com alternada em vez de um sinal contínuo, tá? Os sinais, então, eles são usados para descrever uma grande variedade de fenômenos físicos, e eles podem ser descritos de muitas maneiras, através de números, de gráficos, de sequência de dígitos, por exemplo, os bits, para serem utilizados no computador, e assim por diante. Nesta figura, nós apresentamos para vocês como que está se portando a minha cotação do dólar durante um período de tempo. Então, aqui eu tenho o dólar, ele indo de 1,720 até 1,732. Ou como queiram, R$ 1,72 até R$ 1,73. Reparem que a variação aqui é muito pequena quando eu estou tratando em real e centavos. Mas eu tenho uma representação, ou eu tenho um sinal de como está variando aqui o meu dólar. Não é? Hoje, em 2025, o dólar não está 1,73, ele está por volta aí de 1,30, 1,40. Esses dados eles são de 2011. Mas para nós não importa. O que é importante nós termos na nossa cabeça, quando eu falo sinal, é uma representação de uma grandeza, representação de uma coisa que eu quero trabalhar e depois para mim vai ter uma aplicação. O sinal também, a gente pode pegar como exemplo o sinal do eletrocardiograma. Então, o sinal lá do meu coração, quando eu faço o exame de eletro, o ECG, eu coloco esses conectores aqui para poder captar o sinal, as atividades elétricas do meu coração. Então, eu vou colocar todos esses conectores aqui, e aí, esses conectores, pessoal da área médica, eles vão chamar de eletrodos. Então, aqui tem vários eletrodos, e meu paciente não fica sentado, geralmente ele fica deitado. Desculpa o atraso. Oi, perdão. Boa noite, professor. Desculpa o atraso e desculpa atrapalhar a aula. Tá? Não, sem problema. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tá ok, seja bem-vindo então. Qualquer coisa, pessoal, se tiver algum problema na transmissão, vocês me interrompam, tá? Porque quando eu estou apresentando, eu perco a minha imagem, tá? Vi regra, eu volto. Por exemplo, agora eu consigo me visualizar. É quando eu coloco a minha canetinha verde, tá? Quando eu tiver com a minha lanterninha vermelha, é porque eu perco a minha imagem. Mas quando eu tenho, pessoal, o sinal aqui do meu coração, e eu tenho, quando eu faço o exame do eletrocardiograma, eu vou colocar esses eletrodos e eles vão captar, então, o meu sinal elétrico, e através desses impulsos aqui que o meu coração recebe. E aí, eu vou ter o meu ECG, que é exatamente isso aqui, é uma folha com esses sinaizinhos. Quem já fez o exame de ECG, ou de este exame, ele sabe que ele vai pegar este exame e entregar para o médico cardiologista, e o médico cardiologista, ele estuda um padrão. Então, ele tem aqui, eu tenho vários tipos de sinais. Eu tenho o sinal 1, 2, 3, 4, eu tenho o sinal da AVR, outro sinal V1, V2, V3, outro sinal V5, V6. Esses sinais, o médico ele tem um padrão e ele vai analisar com o exame do paciente. E ele vai ver se o meu paciente ele pode ter alguma doença, alguma arritmia, alguma patologia voltada para o coração. Então, olha só, quando eu me refiro a este sinal do meu coração, também é um sinal, e ele é um sinal elétrico. É bem pequenininho aqui a sua amplitude, né? Os valores são bem pequenininhos aqui. E também ele tem uma frequência, não é, que é de acordo com o nosso pulsar do nosso coração. E se nós não tivéssemos esse sinal elétrico dentro do nosso coração, obviamente que a gente não teria a circulação do nosso sangue e depois, obviamente, a gente morreria. Por isso que eu preciso, né, do meu coração sadio, para que ele possa ficar pulsando, né, desde quando a gente nasce, quando a gente acaba de nascer, e quando a gente está em formação também, na concepção, depois vai se formar o nosso coração na barriga da mãe, depois a gente nasce, e aí ele vai até o final da nossa vida, né? Sempre no ritmo
da pulsação do coração devido a esses sinais elétricos que a gente tem, ok? Não podemos também, pessoal, confundir o eletrocardiograma com o eletroencefalograma, tá? O eletroencefalograma é o sinal do nosso cérebro, que também, para nós, serve como exemplo, porque para a gente né, ter a nossa visão bem aberta do que é sinal contínuo, alternado, irregular, eu também posso falar do nosso sinal do eletroencefalograma, que é o sinal do nosso cérebro. O nosso cérebro também tem essa movimentação desses impulsos elétricos, e isso também é importante do ponto de vista da nossa saúde. Quando o médico ele acha que a gente tem algum problema neural, ele pode pedir um exame do eletroencefalograma, ok? Sinal contínuo, então, ele pode ser positivo ou negativo, e ele não vai variar ao longo do tempo. Por exemplo, uma bateria. Então, se eu pegar uma bateria de carro, uma bateria de moto, ou esse meu sinal elétrico, ele é contínuo. Aqui eu mostro uma bateria de 9 volts, tá? Então, como a gente falou, posso pegar em qualquer tempo aqui, ó, qualquer tempo que eu pegar, eu tenho o valor de 9 volts. Então, esse sinal, para mim, ele é contínuo. Eu faço aqui, pessoal, uma observação, tá? Do ponto de vista de risco elétrico, do meu funcionário, do meu trabalhador, sofrer um acidente de trabalho devido a uma descarga elétrica, ele pode receber um sinal contínuo, ou ele pode receber um sinal alternado, e dependendo do nível de tensão elétrica, da diferença de potencial, e dependendo da corrente elétrica que vai passar no meu corpo, que vai passar no meu coração, aí eu posso sofrer uma lesão muito forte, ou até mesmo vir a óbito, dependendo do meu choque elétrico. Então, você fala assim para mim, sinal elétrico, sinal contínuo, é perigoso? Sinal contínuo é perigoso dependendo da tensão elétrica aqui. Se eu pegar uma bateria dessas de 9 volts que vocês conhecem, e dar um curto-circuito com os dedos assim, não vai acontecer nada. A gente nem sente, não é? Agora, se eu pegar um sinal contínuo de 70 volts, 75 volts, 80, já é um choque bastante expressivo, mesmo sendo contínuo, tá? Então, eu faço essa observação para vocês, que não é o fato de ser contínuo, ou não é o fato de ser alternado, ou um sinal aleatório. O que importa para nós é a diferença de potencial e a corrente elétrica que ela vai causar no nosso corpo. Cada indivíduo tem a sua resistência corporal. Então, eu posso aplicar 100 volts no indivíduo A, 100 volts no indivíduo B. Se eles tiverem uma resistência corporal diferente, a corrente elétrica que vai circular em um e vai circular no outro, elas serão diferentes, porém, poderão fazer com que meu trabalhador ele venha a óbito, se essa corrente ela for muito alta e passar no nosso coração. Então, muitos equipamentos elétricos, eles vão funcionar a partir de sinais contínuos, porém, o sinal das tomadas, como eu disse para vocês, o sinal da nossa residência, ele é alternado, e ele é um sinal senoidal, é uma senoide que a gente encontra ao longo do tempo ali. Quando a fonte de tensão que alimenta o circuito elétrico ela é contínua, nós dizemos que o circuito opera em corrente contínua, que é CC. Às vezes a gente põe assim, né, VCC, né, tensão corrente contínua, né? Significa para nós que este corrente contínua é o sinal contínuo, não é? Mas a gente acaba utilizando essa nomenclatura aqui. A principal desvantagem do sinal contínuo é que ele não pode ter seu nível elevado ou reduzido. Isso é uma dificuldade para nós. Aqui é entre aspas, tá, pessoal? Não que eu não possa pegar um sinal de uma bateria de 9 volts, fazer um circuito elétrico e aumentar ela para 12 volts, para 20 volts. Eu posso fazer isso, tá? O que eu estou querendo falar aqui, ó, que quando a gente lida com o sistema elétrico de potência, para mim, é muito complicado, se eu estiver trabalhando com sinal contínuo, eu elevar ou reduzir. Já que eu estou trabalhando no sinal
alternado, aí eu consigo elevar e eu consigo fazer redução, porque eu vou utilizar um outro dispositivo que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo conhece, que é o transformador. Então, na transmissão de um sinal contínuo, a longa distância, 100 quilômetros, 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, grande parte do meu sinal, da minha energia, ela vai se perder durante o transporte por causa do efeito Joule, porque meu condutor ele tem uma resistência. Então, essas linhas de transmissão que nós temos, independentemente de qual tipo de material que eu estou utilizando lá no meu condutor, posso estar utilizando alumínio, cobre, qualquer tipo de material condutor. Se eu transportar este meu sinal em corrente contínua, e ele vai, então, produzir um efeito Joule, e toda a minha energia, para parte da minha energia, ela ficará contida no meu cabo, no meu condutor. Então, eu perco. Aí, lá no final, quando eu estiver entregando a minha energia, a energia vai ter caído. Então, não é isso que eu quero. Então, por isso que, pessoal, na geração de eletricidade, a gente vai sempre utilizar correntes alternadas, por duas razões. A eficiência na transmissão a longas distâncias, eu consigo transmitir longas distâncias quando eu elevo a minha tensão, e eu elevando a minha tensão, eu diminuo a minha corrente elétrica. Minha corrente elétrica fica bem pequenininha. E aí eu consigo transmitir, então, a longas distâncias, sem eu ter essa perda por efeito Joule aqui, tá? E outra vantagem é a facilidade de alteração dos meus níveis de tensão. Como eu falei para vocês, eu posso ter uma tensão de 13.000 volts, subir ela para 23.000 volts, subir ela para um outro nível, por exemplo, 750 kilovolts, e depois eu fazer a transmissibilidade deste meu sinal. É uma grande vantagem para nós. Então, o sinal alternado é aquele que muda de polaridade, ora positivo, ora negativo. Aqui eu tenho um sinal alternado senoidal, que é pessoal, realmente isso aqui é muito bonito, porque isso aqui é o que eu enxergo quando eu coloco o meu medidor, por exemplo, um osciloscópio, e eu ponho na minha tomada. Se o sinal estiver bem bonitinho, eu teria que ver esta senoide bem bonitinha aqui. Não é muito bem isso na prática, não. Na prática, esse sinal é cheio de ruído, mas ele mantém essa estrutura aqui, onde o meu luminoso vermelho está passando aqui, minha bolinha vermelha. Ele vai ser assim, ó, bastante ruidoso, mas ele acaba mantendo esta forma. Então, o meu sinal da minha tensão elétrica, quando a gente recebe aqui na região aqui de Minas Gerais, é 127 volts, quando é residencial monofásico. Em algumas regiões do Brasil, eles vão receber em 220 volts, tá? Alternado. Mas, independentemente disso, este meu sinal alternado aqui, ele tem um valor de pico, como a gente vai ver, e outras características em detrimento desse meu sinal aqui. A forma de onda alternada, então, mais importante para nós, como a gente falou, é a senoidal, tá? Ela tem grandes facilidades para nós de manejo, até mesmo quando a gente está fazendo projeto elétrico, quando a gente está resolvendo circuito elétrico, como a gente vai até falar, mostrar para vocês no futuro. Mas, de qualquer modo, nós temos não só a senoidal, nós temos a quadrada, nós temos a triangular, a dente de serra e outros sinais, como a gente falou para vocês. Mas, em se tratando de sistema elétrico de potência, em se tratando de geração de energia elétrica, transmissibilidade, distribuição, nós sempre vamos utilizar a onda senoidal, tá? Porque é muito fácil a gente elevar ou diminuir essa tensão, porque a gente utiliza aqui, ó, o transformador. Então, o transformador é um dispositivo ou um equipamento, como queiram, que ele tem a capacidade de elevar a tensão elétrica ou diminuir a tensão elétrica. Então, aqui eu mostro para vocês um transformador, um trafo, desses que vai no nosso poste. Eu tenho diversos tipos de transformadores, pessoal, de pequena potência, média potência, grande potência, então diversos tipos, mas esse aqui, ele é um que fica
geralmente nos postes, quando a gente tem a energia sendo distribuída numa determinada localidade. E aqui, ó, quando eu elevo a minha tensão para 750 kV, eu reduzo enormemente o meu efeito Joule e eu consigo, então, fazer a minha transmissão dessa energia. Eu mostro aqui para vocês uma subestação de energia elétrica dessas da cidade. Não confundir, tá, pessoal? Que a gente fala o mesmo nome. Quando eu tenho uma subestação de energia elétrica aqui, e da nossa concessionária, é algo realmente muito maior do que a minha subestação de energia elétrica da minha empresa. Então, se eu tenho a minha empresa e eu recebo o sinal em 13 mil e pouquinhos volts, ou 23 mil volts, depois eu vou ter que ter na minha empresa, na minha indústria, uma subestação. E, claro, na minha subestação eu tenho diversos tipos de equipamentos, também vou ter o transformador, que ele vai dividir ou diminuir a tensão que eu vou utilizar na minha empresa. Posso utilizar 220 volts trifásico, posso utilizar 380 volts trifásico, mas se eu receber no ponto de entrada de energia da minha empresa uma alta tensão, eu tenho que ter uma subestação de energia na minha empresa. E aí, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que atuar, porque ele vai ter que, muitas das vezes, entrar nessa subestação para ver como que fazer um levantamento dos riscos e perigos, para ver como que está a minha subestação, se ela está ok, se não está ok, se tem alguma coisa que pode ser melhorada. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que entrar na subestação de energia elétrica. Desde que, pessoal, desde que o meu técnico, ele tem o curso da NR10, tá? Se ele não tiver o curso da NR10, ele não pode entrar, não. E por quê? Quando ele tem que entrar na subestação de energia elétrica, pessoal, ele tem que ser uma pessoa, um profissional, que ele vai ter que ser qualificado e ele tem que ser autorizado. E então aqui, pessoal, existe uma grande discussão, porque se eu falar assim, não, mas eu tenho o curso do NR10, eu posso entrar numa subestação de energia elétrica da minha empresa? Aí eu vou dizer para você, não necessariamente, porque você tem que ter o curso do NR10 e mais o certificado que você é um profissional qualificado. Então você teria que entender de eletricidade, você teria que ser um técnico em eletrotécnica, você teria que ser um eletricista, um engenheiro da área da elétrica ou de automação que tenha essa qualificação, não é? E, claro, tem que ter a qualificação e tem que ter também mais o credenciamento junto ao órgão de classe. E mais o curso da NR10, tá? Então, agora criou-se um dilema. Porque, e o meu técnico de segurança do trabalho, que eu tenho que fazer com que ele entre numa subestação de energia elétrica para ele poder fazer o trabalho dele. Então, fica essa discussão, tá? Via de regra, se eu quiser ser bastante preciso e bastante correto, o técnico de segurança do trabalho, ele não poderia entrar numa subestação de energia elétrica da empresa, ao menos que ele seja também um eletricista, a menos que ele também seja um técnico eletrotécnico, um engenheiro eletricista, aí tudo bem, está liberado, ele pode entrar e pode fazer o seu trabalho de segurança do trabalho. Ele pode fazer levantamento de risco, levantamento de perigos, porque ele sabe exatamente como que funcionam os componentes, ele sabe os riscos que tem, os perigos que tem de curto-circuito, perigo de explosão, perigo de incêndio. Então, é um lugar que tem que tomar muito cuidado, tá? Eu já vi muitos acidentes, penso que vocês também já viram muitos acidentes, porque as imagens, elas acabam indo para o YouTube, indo para as redes, para os WhatsApps, para os grupos, e a gente verifica quantos riscos e quantos perigos são iminentes, e esses riscos e perigos vão depois gerar os meus acidentes, não é? Mas, de todo modo,
fica aqui o alerta sempre para vocês, né? Vocês têm que fazer também o levantamento de risco e perigo desses locais? Tem, né? De uma certa forma ou de outra, vocês têm que fazer o serviço. Agora, poder entrar numa subestação de energia elétrica lá da minha empresa, só mesmo se for um profissional qualificado e autorizado também. Pessoal, já dizendo aqui, tá? Profissional autorizado é quando a empresa autoriza o funcionário a adentrar dentro desse local, mais especificamente a subestação de energia elétrica, ou de outro local qualquer. Se eu tiver, por exemplo, uma casa de máquinas de elevador, e só trabalhador autorizado e qualificado ele entra lá. Então, ele tem que ter a autorização da empresa. O que é isso? É um documento dizendo que a empresa pode ser um gerente de manutenção ou gerente administrativo, ele autorize os funcionários a entrar dentro desses locais aí. Por exemplo, supondo, tá, hipoteticamente, eu trabalho numa empresa e eu sou engenheiro projetista. Então, eu sou engenheiro eletricista ou engenheiro elétrico projetista. Então, a minha função é fazer projeto elétrico. A minha função, por exemplo, não é dar manutenção em equipamentos elétricos, em máquinas elétricas, não é dar manutenção nos equipamentos de uma subestação de energia elétrica. Mesmo eu tendo conhecimento, mesmo eu tendo as credenciais, mesmo eu tendo, por exemplo, o curso da NR10, eu não poderia entrar na subestação de energia da empresa, porque eu não seria autorizado. Porque a empresa não vai autorizar, porque não é a minha função, porque eu sou engenheiro projetista. Agora muda de figura. Eu sou engenheiro de manutenção e sou responsável por uma equipe de manutenção e a gente precisa entrar na subestação de energia elétrica da empresa. Aí sim, aí eu tenho que ser um profissional habilitado, qualificado e também tem que ser autorizado. Ok? Às vezes a gente confunde um pouco essas questões, mas isso tem que ficar muito claro, não é tanto para o técnico de segurança do trabalho, como também para as outras pessoas. Porque, às vezes, a gente vai fazer alguma manutenção nessas subestações e o técnico ele vai ter que acompanhar. Ele pode até acompanhar da porta, né? Ele não entra na subestação propriamente falando, mas ali na porta ele pode barrar pessoas que não têm essas credenciais para poder entrar na subestação e fazer a manutenção preventiva ou a manutenção corretiva, como queiram, tá? Outra importante razão para o uso do sinal alternado é o comportamento dos circuitos elétricos e seus elementos passivos, resistor, indutor, capacitor, quando submetidos a sinais sinoidais. Eu posso transformar, quando eu tenho meu circuito em corrente alternada, eu posso transformar ele como se fosse em corrente contínua, tá? Existe um paralelo matemático aí eu vou utilizar esses teoremas que facilitam as minhas contas, facilitam os meus projetos. Então, trabalhar com sinal alternado, ele também traz esta facilidade para nós. Então, os geradores de corrente alternada, eles são construtivamente menos complexos do que os de corrente contínua, e isto, para nós, diminui custo, facilita um monte de coisa para nós. E até mesmo os cuidados com a manutenção. Então, uma grande vantagem para nós é a redução dos custos quando eu trabalho em corrente alternada. Aqui eu mostro uma usina hidrelétrica para vocês, meus jovens. A usina hidrelétrica, aqui ela é didática, então eu tenho aqui um reservatório de água. Esse reservatório de água, meus jovens, ele tem aqui uma diferença de potencial gravitacional. Eu tenho aqui uma altura e aqui eu tenho uma altura. Esta altura toda aqui, ela vai fazer com que a água circule, venha pelo duto, chegando aqui no duto, ela vai rotacionar essa turbina, e essa turbina rotacionando, ela vai girar o meu gerador, aí tem todos aqueles mecanismos que a gente tem que só conhecer um pouquinho, não é? Para a gente poder lidar. Aí eu tenho aqui minha casa de força, gerei a minha energia elétrica,
então eu tenho a minha energia elétrica nesse ponto aqui. Aí eu uso o transformador para elevar a minha tensão elétrica e depois transmitir ela para a cidade que eu queira, para o estado que eu queira, para a localidade que eu queira. Então, a matriz brasileira, ela é hidrelétrica hoje, eu acho que esses números ficam variando, e a gente tem bastante dificuldade de saber exatamente as porcentagens, tá? Mas, via de regra, a usina hidrelétrica no Brasil ainda é bastante grande, é em torno, pessoal, de 70%, tá? Nós temos depois a nossa matriz eólica, nossa matriz também por parte que vem do sol. Então, nós temos no Brasil a matriz que vem por energia atômica, Angra 1, Angra 2, 3, só que a gente está cada vez mais aumentando, né? Nossa energia eólica, com os nossos geradores eólicos e também com as nossas placas solares. Só fazendo aqui um apontamento, fazendo um adendo, o Brasil, e isso no mundo também ocorre, tá, pessoal? Na China também tem esse grande problema. A China, a produção dela em termos de energia solar é gigantesca, um monte de placa e também de turbinas eólicas. E quando a gente vai colocando muitas placas solares e muitas turbinas também dessa parte de energia eólica, a gente produz muita potência, produz muita energia, e essa produção de energia, quando eu jogo para o meu sistema elétrico, ele perturba todo o meu sistema elétrico. É muito interessante isso. E aí, pessoal, passa a ser uma coisa ruim. Então, olha só que louco. Eu tenho, né, na minha cabeça assim, quanto mais placas solares eu tiver, mais eu estaria ajudando o meu sistema elétrico de potência. Eu coloco uma placa de energia solar e aquilo que eu não utilizo, a energia que eu não utilizo, ela volta para o sistema. E hoje, a gente volta tanta energia que a gente acaba perturbando o meu sistema elétrico, tá? E aí, o mundo ainda está, né, estudando como que ele vai acomodar essas pequenas gerações, usinas de energia, né? Quando eu coloco placa de energia solar na minha casa, é como se fosse uma pequena usina de placa solar. E, de todo modo, a gente precisa, um dia, sair da matriz do petróleo, da matriz do carvão, porque a gente polui muito, e a gente ir para outras matrizes, tipo a eólica, tipo também a de placa solar. A placa solar, pessoal, ela não tem uma eficiência muito grande. Geralmente, lá, quando nós começamos a fazer as placas solares, há uns 30, 40 anos atrás, a eficiência era muito pequena. Eu me lembro que era 8%, 9%, depois subiu para 11%, 12%. Aí hoje, dizem, eu não sei exatamente, precisaria ver com uma propriedade maior, que já tem placas solares que têm uma eficiência de 40%. Então, é algo assim estrondoso, né? Eu tenho uma placa solar que ela tem um 40% de eficiência. Então, se no futuro a gente trocar a energia, a matriz de carvão, de petróleo, que por causa da questão ambiental, a gente vai usar tanto essas energias eólicas ou solares a nosso favor. Mas todas elas, pessoal, têm vantagens e desvantagens. Se na minha empresa tiver lá, todo o telhado da minha empresa tiver placas solares, eu também tenho riscos e tenho perigos. Eu tenho que fazer um bom levantamento, eu tenho que entender como que funciona o meu sistema de placa solar, porque ele vai receber essa energia, depois tem lá um quadro de comando, depois esse quadro de comando ele vai ser distribuído para a nossa empresa e também envolve pessoas que irão fazer manutenção corretiva e preventiva. Então, eu tenho que entender para depois a gente fazer as medidas preventivas e de proteção. Uma dos problemas de geração da energia eólica é a questão do barulho. Quando eu instalo aquelas turbinas, existem muita reclamação das pessoas que moram perto, eles não aguentam o barulho. Atrapalha a população, atrapalha os moradores,
e atrapalha também os animais. Os animais ficam estressados, ficam irritados, então é um dos pontos negativos também. Por isso que quando, nesses locais onde venta muito, e eu coloco lá uma turbina dessas que é eólica, né, de um sistema que vai tirar energia pelo vento, eles pagam, não é, para os moradores deixarem eles instalarem as usinas lá. Ou essas torres, né, de transmissão eólica. Só que, às vezes, a pessoa aceita, faz o contrato, recebe o dinheiro da empresa e depois até mesmo ela se arrepende, né? Porque ela não aguenta o barulho, aí elas têm que se mudar. E, então, também tem muitos relatos de moradores que aceitaram isso e depois eles tiveram que se mudar porque não aguenta a questão do barulho. O barulho é bastante ruim, ele realmente é bastante estressante e não para, né? É 24 horas, com vento, 24 horas lá com as minhas hélices rotacionando, minha turbina girando, e aquele barulho é realmente bastante ruim. Então, o sinal senoidal ele tem várias características, nós temos o período, frequência, amplitude, valor instantâneo, valor eficaz, médio. O período é o tempo que eu levo para completar um ciclo. Então, aqui eu tenho o meu sinal senoidal. Este período é o tempo que eu levo para completar um ciclo. É um dado importante para mim. Por exemplo, aqui a gente vê 10 segundos como exemplo. Então, ele leva 10 segundos para completar este ciclo aqui. Também tem a frequência, que é o inverso do meu período. E a frequência é os ciclos de alguma coisa que acontece por um tempo. Por exemplo, qual que é a frequência que a gente escova os dentes durante o dia? Então, é o número de alguma coisa por uma unidade de tempo, por um período de tempo. Então, por exemplo, quantas vezes nós lavamos roupa durante o mês? Então, é a frequência. Qual é a frequência que você lava roupa durante o mês? Eu lavo 8 vezes. Aí, por semana? Por semana 2 vezes. Então, qual é a frequência? 2 vezes por semana. Mas, quando eu estou trabalhando em segundo, aí eu estou trabalhando em hertz. Então, a minha frequência ela é dada em hertz. Então, aqui na minha figura, se eu tiver 10 segundos para ele completar um ciclo, a minha frequência, então, é 0,1 hertz, porque é 1 dividido por 10 segundos. E lembrando que hertz, né, pessoal, é dado sempre em segundos, devido àquele sistema internacional que a gente viu no comecinho, relacionados às grandezas. Nós temos também a amplitude, então eu posso ter amplitude aqui de 110 volts na minha senoide. Então eu tenho aqui um sinal, e esse sinal ele tem aqui este valor de pico, que é 110 volts, que a gente vai chamar da amplitude, tá? E eu posso ter também o sinal, a amplitude, relacionada a este ponto positivo e esse ponto negativo, que a gente vai chamar aqui de valor de pico a pico. E esse valor de pico a pico, no caso, é 2 vezes a minha amplitude, tá? Se a minha amplitude é 110 volts, o meu valor de pico a pico, então, seria 220 volts na minha tensão alternada, tá? Sempre lembrando, pessoal, que isso aqui não é a nossa tensão da rede da nossa tomada, tá? A tensão da rede da nossa tomada, ela chega aqui no valor de pico de 179 volts. E a gente tem um valor instantâneo. O que é o valor instantâneo? Eu pego no segundo que eu quero, no tempo que eu quero, e eu vejo o valor que a minha onda está me mostrando, que o meu sinal está me mostrando. Então, por exemplo, aqui, nos 3 segundos, eu tenho o meu valor da minha onda batendo no 100. Aí, à medida que eu vou passando o tempo, eu vou diminuindo até eu chegar aqui no valor 0. Então, no tempo 5 segundos, o meu valor é 0. Depois ele começa aqui no negativo. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 100, menos 110, que é este valor de pico também, e depois ele volta para o 0, e assim vai. Também eu tenho aqui a minha função, posso usar aqui a minha função da minha onda, do meu sinal.
aonde o V aqui ele é V em função do grau ou em função do tempo, como queiram, tá? Então eu tenho aqui a minha equação, que muito nos ajuda quando a gente vai destrinchar toda essa parte da elétrica e de circuitos. Tem o valor eficaz. O valor eficaz, pessoal, é um conceito que é a intensidade do meu sinal senoidal que desenvolve em uma resistência o mesmo efeito de aquecimento que se eu tivesse um sinal contínuo de mesmo valor. Então, assim, eu tenho aqui um sinal alternado. Esse sinal alternado, ele vai ter um consumo de potência, ou esse meu sinal alternado, ele vai aquecer um determinado material, ou vai ter o efeito Joule. Quando eu pego o valor eficaz, é como se eu tivesse um sinal contínuo, ao meu sinal contínuo, e ele produz o mesmo efeito, este efeito aqui de aquecimento quando a gente tem em algum sistema, tá? Então, o valor eficaz é o valor que ele representa o mesmo valor da energia consumida pela minha senoide, né, dentro de um ciclo, de uma frequência, que ele produz, no caso, se fosse aqui um sinal contínuo. Então, o sinal eficaz é bastante interessante para nós quando a gente fala, você mediu quanto de volts? Eu medi no caso, 127 volts eficaz. Então, se eu tiver um sinal na minha tomada aqui alternado de 127 volts eficazes, eu tenho aqui o valor de pico. E o valor 127 é esse valor eficaz que eu enxergo dando o mesmo efeito de aquecimento se eu comparar o contínuo com o meu valor da minha onda, tá? Tem o valor médio, se eu pegar o valor médio de um ciclo, ele obviamente vai ser zero, porque eu vou somar o valor positivo com o valor negativo, ele fica zero aqui, né? Então, o valor médio, se eu somar todos isso daqui, e essa parte é negativa, um vai anular o outro, e o meu valor médio, para esse caso, ele vai ser nulo, tá? Resumindo, então, pessoal, essa parte de sinais contínuos e elétricos, tá? Os sinais contínuos são aqueles que mantêm seu valor ao longo do tempo, como a gente viu, e os sinais alternados, eles mudam de polaridade continuamente e possuem valor máximo, valor eficaz, valor médio, frequência e período, tá? Nós vamos dar aqui só falar um pouquinho de máquina e equipamento, que já quero definir para vocês, mas depois vocês vão fazer as leituras que foram propostas, vocês também vão fazer os exercícios, mas máquinas e equipamento é importante a gente definir. A gente define máquina, pessoal, como um instrumento equipado para receber uma forma definida de energia, transformá-la e restituí-la, voltá-la, ou para produzir determinado efeito. Por exemplo, uma máquina de escrever. Isso aqui são definições de dicionário, tá? Definição de máquina. Também posso definir máquina, pessoal, como aparelho que requer auxílio de uma pessoa para funcionar. Por exemplo, máquina fotográfica, que hoje a gente são poucas as pessoas que utilizam uma máquina fotográfica, uma máquina retrátil, porque hoje, né, a maioria já tem o celular. Mas, para quem é fotógrafo profissional, ele vai utilizar essas máquinas fotográficas que hoje, né, tem de diversos valores, né, de $800 a mais ou menos aí uns 6, 7, 10 mil dólares cada uma, dependendo das lentes que você comprar. Mas é para nós considerado uma máquina, não é? O computador também para nós ele vai ser uma máquina. A definição de máquina também pode ser um aparelho destinado a produzir movimentos. Então, se eu tenho uma máquina que produz movimentos, ou a transformar determinada forma de energia, eu estou me referindo a uma máquina. Falar em motor elétrico é uma máquina, falar em gerador elétrico é uma máquina. Então, falar no computador também ele é uma máquina. Se eu falar numa máquina de lavar, também a máquina de lavada também pode ser definida porque ela vai transformar as energias e depois, dentro de uma aplicabilidade que eu queira, eu vou ter o meu benefício. Também a máquina pode ser um instrumento, aparelho formado de peças móveis. Por isso que a gente fala maquinismo, mecanismo. Quando eu tenho um maquinismo de um relógio automático, e ele tem todo um maquinismo dentro dele interno, né, de jogos lá de pecinhas que vão fazer com que o meu relógio ele funcione
ao longo do tempo. Já a definição de equipamento, hoje a gente fala muito de equipamento como sinônimo de máquina, mas se eu for no início, se eu pegar no dicionário ou no início, equipamento vem de equipar, que é o conjunto dos objetos necessários a um militar, a uma tropa para fazer campanha. Então, equipamento é o ato ou efeito de equipar ou de se equipar. Se eu pegar o conceito lá da Marinha, é o que é necessário para equipar um navio e para a subsistência da tripulação. Isso tudo eram os equipamentos, né? Na área militar, equipamento ele pode ser encarado como conjunto de artigos ou de acessórios que a praça de pré precisa para entrar em serviço, afora o fardamento e também as armas. Reparem que a palavra equipamento, como é utilizada hoje nas indústrias, nas fábricas, ela é diferente do próprio significado dos nossos dicionários. Mas o equipamento para nós ficou equipamento elétrico-mecânico, equipamento mecânico, equipamento eletrônico, equipamento eletrônico. Então, ficou como se fosse sinônimo. Quando eu falo de máquina, eu posso estar falando de equipamento eletroeletrônico ou vice-versa. Posso também falar de uma máquina como se ela fosse um gerador, ou uma máquina como se fosse um motor. Não é? A máquina está incluído tudo isso daí, ok? Então, nós teríamos a continuidade falando sobre motores elétricos. A gente tem que compreender o princípio do motor, principalmente do motor de indução trifásica, que são os motores mais utilizados, conhecer esses motores, saber as suas características e também identificar nesses motores os terminais onde a gente conecta aquela energia trifásica que a gente recebe do nosso sistema elétrico de potência, tá? E a gente tem os tipos de motores. A gente vai ter os motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada. Lembrando que os motores de corrente contínua, eles são, hoje praticamente a gente não utiliza mais, eles são muito mais caros, né? E a gente utiliza agora em bastante escala, né, para muitas variedades, os motores de corrente alternada, tá? Então, os motores de corrente contínua, ele tem custo elevado, e isso para nós é muito ruim. Meus jovens, nossa live está terminando, falta 5 minutinhos aqui, eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, e se eu puder ajudar, se eu puder esclarecer, eu fico aqui, então, à disposição de vocês. Dou-lhe uma? Não? Evanusa, pergunta? Aula muito produtiva, professor. Eu não sei se o senhor sabe, eu tinha iniciado na engenharia elétrica e tem muito a ver do que eu já aprendi um pouco lá atrás, que eu não me lembro de muitas coisas mais, mas essa aula para mim foi muito produtiva. Não tem Poxa, que legal. perguntas a fazer, né? Mas gostei muito. Não, fico feliz, ô Patrícia. É claro que quando a gente faz essa introdução, é mais mesmo para muitos alunos, recordar, não é? É recordar apenas, porque o aluno, às vezes, já aprendeu ao longo da sua trajetória escolar e já acabou aprendendo. Fico feliz de saber, né, que você começou engenharia elétrica. Se um dia você puder voltar, né, volte, porque eu tenho certeza que vai te complementar muito. Tem muitos conceitos lá que a gente aprende no curso, e são bons. E ajuda muito a gente com um técnico de segurança do trabalho também, né? E vice-versa. Eu posso ser um ótimo engenheiro eletricista, mas se eu tiver o curso técnico de segurança, eu vou ser melhor ainda. Eu também posso ser um ótimo técnico de segurança do trabalho, mas se eu tiver o curso de engenharia, eu vou ser melhor ainda técnico em segurança do trabalho. Porque a gente começa a entender as coisas como funcionam, a gente começa a entender os riscos e os perigos, aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. Isso para nós é muito importante. Eu lembro que teve uma ocasião em Florianópolis, teve um engenheiro da Celesc, que é a concessionária de energia elétrica de lá, e isso já faz bastante tempo, tá, pessoal? Não me lembro exatamente quando foi, mas eu lembro que este engenheiro, ele estava dentro de uma subestação de energia elétrica, e ele estava passando debaixo de cabo de alta energia, e era um local que ele não poderia passar debaixo. Passou o técnico antes, depois ele foi passar logo em seguida. E quando ele passou, ele acabou encostando a cabeça nesse cabo e morreu eletrocutado ali
naquele local. Foi muito triste, né? Depois, né, claro, o pessoal da segurança do trabalho, do SESMIT, da concessionária, tem todo aquele, né, aquela verificação, por que o acidente aconteceu, o que a empresa fez de errado, quais que foram as medidas que o SESMIT deixou de tomar, ou se o SESMIT tinha tomado todas as medidas e todas as capacitações e treinamentos ele tinha feito, mas mesmo assim o funcionário fez de forma errada. Então, são situações que, quanto mais conhecimento tiver na área de elétrica, na área de mecânica, na área de máquinas, para nós é muito importante quando a gente faz esses levantamentos de risco e perigo, para a gente depois poder tomar as nossas medidas, nossas ações dentro das empresas. Como é que eu vou fazer um plano de procedimento de segurança lá no setor da elétrica se eu não entendo de motor, não entendo de máquinas? Fica complicado para o técnico de segurança do trabalho, né? Então, fica aí, né, pessoal? O grande desafio. Ah, professor, mas eu tenho que entender um pouquinho de matemática? Tem, né? Não entender a matemática de uma forma como se fosse um matemático, não. Mas o básico da matemática é entender esses conceitos, né, de sinal alternado, principalmente, porque a gente utiliza bastante o sinal alternado, mesmo que grande parte da nossa automação, dos nossos equipamentos eletrônicos hoje, vai ser um sinal de computador, né? O sinal computacional. Vai ser 0, vai ser 1, né? Ele vai ser ou nível de tensão, ou tem ou não tem, pode ser menos 5 ou mais 5, e assim vai. Mas fica aí, tá, pessoal? A dica para vocês continuarem firme e forte nesses conceitos aí. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Posso cancelar? Vou, então, parar de gravar, tá? Se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Também lembrando, tá, que tem os nossos tutores, também podemos utilizar nossos tutores, tem também os e-mails, se tiver qualquer dúvida, pessoal, qualquer questionamento, pergunte, porque a gente quer ver vocês se formando, obviamente, né, terminando o curso e obtendo cada vez mais bagagem, cada vez mais conhecimento, para que vocês fiquem fortes nesses conceitos, tá? Meu muito obrigado, bons estudos a todos, uma boa semana abençoada, firmes e fortes, com bastante alegria, bastante ânimo, e que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado a todos, então, tá? Amém, professor.